Muito bom dia! Estamos iniciando agora o Luna Vozes, um espaço aqui no JTT, do Portal Desacato, para repercutir as lutas de Joinville e para fazer ecoar as vozes daqueles e daquelas que resistem, daqueles e daquelas que constroem essa cidade. Seja muito bem-vinda, Stephanie. Hoje nós vamos falar sobre o 8M em Joinville, que a Helenira já falou muito bem anteriormente também. O 8M esse ano será transinclusivo. A gente recebe hoje aqui uma das organizadoras do 8M em Joinville, a Stephanie Moura. Nós estamos também com a Scarlett Oliveira, aqui, ela já deve estar entrando também, estava aqui nos bastidores agora há pouco, para a gente comentar um pouco sobre essa construção, sobre o 8M em Joinville. A Stephanie Moura é formada em História, professora na rede estadual, professora de Educação Escolar Quilombola em São Francisco do Sul, atua em movimentos sociais, é presidente hoje do Conselho da Promoção da Igualdade Racial de Joinville, o COMPI, desenvolve projetos de incentivo à cultura em Santa Catarina, é mãe do Mauro e faz poesia nas horas vagas também. Eu já tive o privilégio, inclusive, de ouvi-la. Seja muito bem-vinda, Stephanie. Muito obrigado por aceitar o convite para conversar aqui com a audiência do Portal Desacato. Obrigada, Alex. Obrigada pelo contato. Que a gente consiga fazer uma troca boa aí hoje, falar um pouco dessa questão do 8M, dessa participação da luta das mulheres, né? E deixar bem claro para essa cidade de Joinville, para esse estado de Santa Catarina, que as mulheres vão sim lutar pelo feminismo trans inclusivo, né? A gente não vai se omitir em nenhum momento na luta por todas e por todas as vidas de todas as mulheres. Maravilha, Stephanie. Bom dia, Scarlett. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite de conversar aqui com a gente. Vou te apresentar rapidinho e já te passo a palavra. A Scarlett é ativista social, defensora dos direitos humanos, artista drag queen, estudante, atua em diversos conselhos, foi a primeira mulher trans a se candidatar a vereadora em Araquari e também a primeira a fazer a retificação de nome social e de gênero. Scarlett, muito bem-vinda, muito obrigado. Eu que agradeço, eu fico honrado, Alex. Muito obrigada pelo convite e pelo local de fala. Scarlett, esse ano 8M em Santa Catarina é um 8M trans inclusivo. Qual que é a importância disso para você? A importância do 8M ser trans inclusivo é que quando a gente fala da questão trans, a gente está falando de questão de transformação. A gente tem diversas mulheridades, a gente tem diversas representatividades, Alex. A Stephanie, ela pauta muito sobre essa questão de desigualdade de classe social. Essa questão é algo que tem que ser muito debatido, porque perante a mulheridade, Alex, a gente vive uma desigualdade de classe muito grande na questão de gênero. E uma questão que o 8M foca é nessas questões de desigualdade de classe. Tanto que o 8M, ele faz eventos, ele trabalha em prol a inclusão da mulheridade em todos os espaços. E a questão da desigualdade de classe, quando a gente fala da mulher trans, periférica, com deficiência, pela diversidade de gênero e sexualidade, de grupos étnicos sociais, a gente entra numa desigualdade de classe muito grande. E a gente vê que essas mulheres, elas estão na ponta da violência, sabe? E perante toda essa questão dessa desigualdade de classe, e a questão também que o 8M pauta muito, que para mim foi um tiro no alvo, esse 8M. E falar sobre a questão da violência política de gênero contra as mulheres, transexuais, travestis, a reflexão a partir de um relato de experiências de vida vivida perante o que a gente se conscientiza pelos mecanismos de imprensa e pelas redes sociais, pela essa questão da quebra da binariedade de gênero que a gente está tendo. Eu acho que é algo incrível, que vai enriquecer muito toda essa questão cultural das violências históricas que a mulheridade vem sofrendo, e é algo que foi um tiro certeiro. Esse 8M vai ser incrível. Que importante o relato da Scarlett, muito, muito bom, muito obrigado, Scarlett. Daqui a pouquinho ela retorna para continuar conversando com a gente. Ela é maravilhosa, eu acredito que, como ela falou,
essa configuração que o 8M vem tendo agora esse ano, Alex, ele está rompendo justamente com imposições justamente desse sistema patriarcal que não reconhece a diversidade das mulheres, né? Desse mulherismo que ela fala, né? Quando o 8M quer ser trans-inclusivo, ele está justificando as relações de poder dentro da sociedade, que, além de tudo, ainda quer separar as mulheres das suas lutas. Então, quando a gente se unifica nesse movimento de trazer as mulheres trans, transvestis, de entender o que é esse lugar dessa outra mulher, né? O que é entender esse outro lugar da mulher. Porque, como você tinha feito essa pergunta, a pergunta para mim, né? Como que se configura essa construção do 8M? Cada ano, o 8M, ele traz um mote, ou seja, um tema, uma pauta, uma reivindicação, uma luta, né, uma necessidade, uma urgência das mulheres. Então, ele já trouxe já trouxe temas para desconstruir a sociedade em diversos lugares, do racismo, da classe, né, das questões das mulheres do campo. E hoje, como ele deve ser, como ele tem que ser construído pela vida das mulheres, a gente anular, não falar sobre as mulheres trans é um erro absurdo. São as pessoas, tem a fala, né, me apropriando da fala da Angela Davis, que ela fala justamente que o que as pessoas cisgêneros e trans, elas rompem diretamente com a imposição patriarcal do gênero. Elas estão lutando contra a questão, e elas são, sim, as mulheres que estão de frente contra a imposição de gênero. Então, anular essa questão, porque muitas dizem que as mulheres trans não são mulheres, é um erro absurdo. Voltar a querer dizer que é o patriarcado que determina como as mulheres vão se identificar nas suas questões de gênero, nas suas identidades de gênero. Então, eu fico muito, 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 muito feliz e muito grata do 8M de Santa Catarina ter ido em frente, ter acolhido esse mote do Transformando Lutos em Luta, para que eu possa estar trocando experiências com a Scarlett, com outras companheiras de outras vertentes do feminismo, para a gente não ficar naquele feminismo reducionista, unilateral, né? Não ficar naquele feminismo urbano só, para a gente ir lá para as mulheres indígenas, para as mulheres do campo, para as mulheres periféricas, né? Para as mulheres para as trabalhadoras do sexo, para falar com as mulheres da saúde, da educação, da cultura. É isso que é o feminismo. É esse que é o feminismo que a gente tem que acreditar. Que ele abrace e que ele não solte literalmente a mão de ninguém. Que a gente vai marchar no dia 8, a partir das 6 horas da tarde, lá na Praça da Bandeira. Nós vamos estar lá com apresentações culturais, com poesia, com música. Vamos estar lá na praça, né, justamente para pedir, né, por essa continuação da vida das mulheres, porque o mote fala justamente o quê? Transformando luto em lutas. Nós queremos vivas e vivos em todos os lugares. E como a Enemira falou antes ali, foi perfeito o que ela falou, que os lutos sim vão se transformar em luta. E nós, mulheres que estamos aqui participando do 8M, somos a luta. Das nossas irmãs que não tiveram escolha de estarem lutando. Elas estão aqui no mote enquanto o luto. E nós vamos lutar por elas. A construção do 8M, né, ela é um movimento coletivo. Não existe uma construção do 8M de uma única pessoa, né? Além do que esse mote é estadual, do estado de Santa Catarina. As cidades podem aderir a esse mote, transformando luta em luta, ou elas podem criar os seus próprios motes, né, seus próprios temas. Aqui em Joinville nós trouxemos o mote do estado, e aí eu esse ano,
fiz a minha função de cidadã, de ativar o grupo que nós temos lá no WhatsApp, e falei, gente, ó, já saiu o mote, vamos fazer uma reunião, vamos fazer um encontro, o que a gente pode fazer? Articulamos os GTs de os grupos, né, de atuação, e ali está sendo construído dentro desse universo, dessa rede digital, o 8M. O que é importante dizer é que o 8M ele é configurado pelos movimentos feministas da cidade, né? Então, nós temos diversos coletivos, né? Se não me engano, 15 coletivos que estão compondo o 8M em Joinville. O 8M Joinville, ele não é partidário, mas ele entende que o viés político é necessário, e ele também não é sindicalista, não faz parte de nenhum sindicato, mas temos representantes dos sindicatos dentro do 8M. Então, nós temos representantes de partidos de esquerda, que é o PT, por exemplo, que é aqui em Joinville é a nossa única realidade, infelizmente, enquanto representação de partido, nós só temos o PT, né? Poderíamos ter mais partidos de esquerda, mas infelizmente a conjuntura política da nossa cidade é de direita, então nós não temos uma outra representação dentro da Câmara de Vereadores. Que bom que nós temos uma, pelo menos, né? Que está nos representando. E ali também nós temos a construção dentro de alguns sindicatos também. Mas a maioria de quem constrói o 8M são os coletivos de mulheres feministas na cidade, né? Então, nós temos ali uma diversidade política, de visões de campos de mundo, de identidades, né? De subjetividades na construção do 8M. Todas as mulheres que acreditam nisso podem fazer parte. Não precisam fazer parte mulheres que sejam só de organizações, de coletivos, de movimentos. Eu tenho vontade de fazer parte. Entre em contato através das redes sociais, a gente inclui no grupo, mas tem que entender que é um movimento de ação, né, Alex? A militância, ela tem que ser ativista também, né? A gente aqui, fica de dia, de tarde, de noite, criando material, fazendo cópia, fazendo lambe, entregando panfleto, organizando o cerimonial de abertura, fazendo tudo que é preciso para que no dia 8 a gente tenha um grande evento com a participação das pessoas de Joinville, principalmente, né? Porque não adianta a gente só criar um evento desse para falar mais com nós mesmos. Nós queremos falar com a cidade. Nós somos integrantes da cidade. Né? A gente vai focar lá na área central da cidade, lá na Praça da Bandeira, que é ao lado do terminal, para falar com as mulheres trabalhadoras, com os homens trabalhadores. Não se enganem, gente, os homens também fazem parte da luta da construção do 8M. Os homens são nossos companheiros, né? Mas quem constrói, quem delimita e quem dita isso são as mulheres, porque é um movimento das mulheres. Então, nós estaremos lá no dia 8, né, na Praça da Bandeira, às 18 horas, como eu já falei. Peço para quem esteja assistindo, divulguem o nosso material de ação, né? Chamem os seus companheiros, suas companheiras, seus companheiros para estar presente. O 8M ele só vai acontecer, mas com a presença de outras pessoas ele vai ficar melhor ainda. Esse evento vai ser melhor, vai ser mais significativo, né? Então, eu peço aqui para que as pessoas façam esse movimento de ativismo na rede social, de compartilhar o que nós estamos postando. Não sabe por que defende, entre em contato com o Comitê 8M, que a gente vai te enviar diversos materiais da camarada Scarlett. Nós temos o Portal Catarinas, que são manas que estão falando sobre o feminismo transinclusivo, que vão te explicar de uma forma fácil de entender por que as mulheres trans têm que estar dentro do movimento feminista e não criar um movimento para elas só.
Então, assim, existe muito material, existe muitas companheiras que vão poder auxiliar para você entender por que, que o feminismo tem que ser trans inclusivo. Ele não é único, ele não é de um único segmento, ele não é de uma única raça, não, ele é para todas as mulheres. Então, esse ano eu estou muito feliz mesmo. O 8M ele é revolucionário. Ele vem de uma luta lá de 2017, né, quando ele quis sair do 8 de março, que os coletivos já se organizavam, né, nessa conjuntura do 8 de março, que é o Dia das Mulheres, mas aí foi pensado no dia 8, no 8M, que é o Dia Internacional de Luta das Mulheres. Então, para não ficar naquela construção engessada do 8 de março, que vai lá e dá uma florzinha para a mulher, vai lá e dá um cartãozinho pelo Dia das Mulheres, ainda sustenta mais o capitalismo, né? Porque leva o Dia das Mulheres para um objeto de compra. Não, foi feito eu não estava nessa construção, mas as mulheres fizeram essa reivindicação de trazer o 8M, que é o Dia Internacional de Luta das Mulheres. Então, é nesse momento que a gente tem que se unir. Eu até vou compartilhar uma experiência que eu tive. Eu fui na gráfica pegar o material do 8M, os nossos adesivos, né? E aí a moça da gráfica me atendeu e falou assim, nossa, eu tô abismada com esse movimento que vocês estão fazendo, porque eu nunca me interessei muito pelas essas coisas de luta das mulheres, eu nunca entendi, mas a minha filha eu tive um neto recentemente, e a minha filha estava tentando vaga na creche para ele e não estava conseguindo. E aí eu fui começar a ler os meus direitos, os direitos da minha filha, que o meu neto precisa de creche gratuita, que a minha filha tem que trabalhar fora para sustentar, ajudar o marido a pagar as contas, e a gente não pode pagar R$2.000 numa creche. E aí eu comecei a procurar os direitos da minha filha. A partir do material de vocês, eu comecei a ver que existem outras lutas que eu ainda nem imaginava que existiam. Então, para mim, isso é revolucionário. O 8M conseguindo acessar as mulheres, né, que ainda nem conseguem entender a complexidade do que é a luta feminista, mas que de pouquinho em pouquinho a gente vai sim plantando sementes, plantando pensamentos críticos para revolucionar, né? Para revolucionar essa sociedade. Sem a gente, nada acontece. Sem as mulheres, nada acontece. Hoje eu estou recebendo aqui na coluna Vozes, do Portal Desacato, a Stephanie e a Scarlett, duas mulheres de luta que estão na organização do 8M em Joinville. Acho que a gente vai ter que encerrar sem poder ouvir novamente a Scarlett, mas ouvimos antes uma bela fala, inclusive, ouvimos também a Stephanie. Stephanie, muito obrigado. Em nome aqui do Portal Desacato, muito obrigado por compartilhar essa luta conosco. A gente fica à disposição, muito obrigado a Scarlett também. A gente convida a todos e todas e todes a se somarem aqui à luta das mulheres nesse 8M, na Praça da Bandeira aqui em Joinville. Obrigado, Stephanie. Obrigada, Alex. Bom dia, tá? Gratidão mesmo pela oportunidade.